Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à Anhanguera de Pindamonhangaba. Eu sou o professor Anderson e essa é a nossa 7ª aula de termodinâmica. Nós estamos começando o segundo bimestre, né? Então vamos começar pela seção 3.1, estamos na unidade 3, e vamos falar sobre análise, volume de controle e a segunda lei da termodinâmica. Bem, gente, essa daqui é a segunda lei da termodinâmica, né? Quantidade de calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna, né? Lembrando que a quantidade de calor ela é positiva quando recebe calor, quando o sistema recebe calor. A quantidade de energia é negativa quando o sistema ele doa energia, tá? O trabalho ele é positivo quando ele é recebido, quando é recebido um trabalho no sistema, e ele é negativo quando o trabalho executa o sistema, quando o sistema executa o trabalho. E nós temos a variação da energia interna também, né? Que aí é a variação da temperatura, isso é medido pela variação da temperatura. Aqui eu tenho um desenho esquemático de uma máquina térmica, né? Que depende da segunda lei, né? Então eu tenho uma fonte quente que fornece energia. Essa máquina térmica vai produzir um trabalho e depois eu tenho uma fonte fria, né? Para fazer a circulação do meu sistema. Na seção 3.1 nós vamos falar da conservação da massa e conservação da energia para um volume controle, né? Isso aqui eu tirei da apostila, né, caro aluno? Muito provavelmente você já utilizou nesse dia mesmo um equipamento que tem sua análise baseada em princípios de conservação de massa e de energia, os quais são estudados pela termodinâmica, né? O seu chuveiro, independente se ele é elétrico, se ele é a gás, o secador de cabelo, ventilador, o fogão, o purificador de água refrigerado e outros, né? Nós vamos fazer exemplos de um secador de cabelo mais para frente. E aí, nós vamos fazer uma análise desses ciclos, né? Podemos, cada componente, a gente vai verificar cada componente como um volume controle. Ok? Então, eu estou aqui no meu projeto, né? Nossa situação problema, né? Depois eu gravo um comecinho e pego esses 3 primeiros slides. Então, para colocar esse conceito na prática, né? A gente já viu esse sistema. Eu vou avaliar o desempenho da instalação, então nós precisamos fazer uma análise ar padrão, em que o fluxo de trabalho é o ar comportando-se como um gás ideal. Nós vamos trabalhar como um gás ideal, então eu não preciso me preocupar com aquelas correções de R que nós vimos nas aulas anteriores. Putz, isso ajuda bastante, né? O fluxo... E, professor, mas eu posso trabalhar o ar como um gás ideal? Lembra que a gente conversou nas aulas anteriores? Se eu trabalhar numa determinada faixa de temperatura e pressão, que nesse caso nós vamos trabalhar nessa faixa, eu posso considerar o ar como um gás ideal, né? Então essa parte já foi, esse estudo para um gás ideal já foi feito e a gente vai considerar para facilitar as contas, tá? Então o fluxo de calor que entra no ciclo proveniente da câmara de combustão, então eu tenho uma câmara de combustão, né? É modelado através de um trocador de calor, fonte externa, que é responsável pelo aumento da temperatura do ar. Lógico, a caldeira vai aumentar a temperatura. E aí o que vai acontecer? O ar vai expandir, vai ter esse fluxo de calor, ele vai ser perdido para o ambiente, né? E que é modelado por um outro trocador de calor. Então ele vai esquentar, executa trabalho, depois esfria. Tendo em mente essas considerações, você deverá determinar os procedimentos de cálculo para expressar a potencial útil entregue pelo sistema. Eu não sei por que eles usaram caldeira. Eu poderia usar um motor a combustão, né? Eu tenho a queima do ar nas câmeras dentro dos cilindros do carro. Vou dar
uma comparação, né? Então, quando eu tenho essa queima desse combustível, ele expande e é a expansão do ar que vai dar a força do meu motor, tá? Então, ele expande, faz o pistão descer e ele esquenta a câmara. Então, eu preciso resfriar essa câmara para a próxima explosão. Porque se eu não resfriar, o que acontece, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Se eu não resfriar, ele vai ficar aumentando até que chega uma hora que o combustível ele pode entrar em combustão espontânea pela temperatura. Então, para eu ter controle dessa explosão, dessa queima desse combustível, eu preciso resfriar a câmara. E nos carros atuais, a maioria dos carros, eu uso o óleo. Então, por isso é importante a gente ver o nível do óleo dos motores dos carros, porque é ele que vai fazer essa refrigeração, vai manter o motor a uma temperatura ideal de uso, né? E eu acho muito interessante, importante falar aqui, que o motor ele tem uma temperatura ideal de uso, tá? Se for uma temperatura abaixo, ele não vai ter a mesma potência, e se for uma temperatura acima dessa temperatura, ele também não vai ter a mesma potência, né? Ele pode queimar antes, isso ter vários problemas para o motor. Então, eu tenho uma temperatura ideal. Esse óleo é responsável para manter essa temperatura ideal. Quem refrigera o óleo? A água. Na maioria dos carros, a água, menos o Fusca, Kombi, né? E Porsche. Tem os motores da Porsche, Boxer, que chama, que eles são refrigerados a ar. Eles não são refrigerados a água. Mas aí você tem que... O óleo é refrigerado a ar, né? E a vantagem do motor refrigerado a ar é que você não precisa verificar o nível da água, né? Que é o outro que você tem que verificar, porque senão... aconteceu isso comigo, eu perdi um motor uma vez porque eu estava vindo de Caraguá e vazou a água pela bomba d'água, tá? E eu continuei andando. Aí o carro ferveu, quando eu parei, ele não ligava mais. Ferveu. Aí teve que trocar cabeçote, junta, tem que trocar um monte de coisa. Porque além da temperatura, né, ter danificado essas peças, ele também empena o resto do motor. Então, tendo em mente essas considerações, você deverá determinar precisamente para expressar a potência útil entregue ao sistema. Então, a gente vai ver isso no finalzinho da aula, né? Assim como relacionar os fluxos de calor com a potência líquida. Pode ser o ar fluido, pode ser o ar, o fluido do trabalho, como a pressão e a temperatura influenciam nessa potência. O fluxo do ar que passa pela turbina influencia nesse valor? Com certeza, né? Mas vamos conferir isso. Então, eu tenho o quê? Normalmente, eu tenho um reservatório, né? Eu vou ter a massa, ó, massa pontinho, porque é a quantidade de massa, o fluxo de água, nesse caso aqui, né? O do líquido, do fluido, que está entrando no reservatório. Quando, após ele encher, atingir uma quantidade, eu vou ter a minha vazão de saída. Então, eu tenho a vazão de entrada, a massa por tempo que está entrando, e depois a massa por tempo que está saindo. E eu tenho, aqui eu vou ter uma massa de reserva. Tá? Aí eu chamo a atenção em um ponto interessante. Professor, vocês já viram instalação de ar-condicionado? Ar-condicionado com... como é que fala? Com condensador e com evaporador, com dois sistemas separados. Eles têm duas mangueiras de cobre, né? Tem que ser ligado entre esses dois. Um para a entrada do gás, outro para a saída. Se o ar-condicionado for quente e frio, ele inverte a sequência, né? O de entrada vira saída e o saída vira entrada para o quente. É no sentido, esse frio é no outro. Mas o importante é o seguinte, depois, a primeira coisa que o instalador faz, ele monta as mangueiras, ele instala as mangueiras, de forma que elas não tenham vazamento nenhum, né? E aí, no condensador, normalmente ele tem uma válvulazinha e o cara põe uma bomba lá dentro, chamada de bomba de vácuo. Por que ele põe essa bomba de vácuo? Porque ele tem que garantir que esse reservatório aqui esteja completamente vazio.
de ar. Olha que interessante. Então eu vou fazer uma bomba de ar, de vácuo, né? Eu vou tipo, o exemplo, eu tampo a saída e na entrada eu vou puxar todo o ar que está dentro das mangueiras, tá? Você tem que fechar, ele tem dentro do condensador, ele tá com ar lá dentro, então eu tenho uma válvula, fechei, mas no sistema, nos canos de cobre e na evaporadora, ele tem que tirar o ar que está lá dentro. Porque senão esse ar ele vai se misturar com o meu gás refrigerante e vai diminuir as características desse gás refrigerante, né? Então eu ponho a bomba de vácuo, ponho uma bomba que tira o ar, ela vai tirando o ar, tá? Essas bombas de vácuo, elas não têm efeito 100%, então eu não garanto que tem o vácuo, é um vácuo aproximado, né? Não é um vácuo cheio. Então, não é um vácuo vazio, desculpa. Eu não garanto que tenha ar aqui dentro, mas eu garanto que tem pouquíssimo ar aqui dentro. Aí depois de um tempo, a máquina fica. Quanto mais a bomba de vácuo fica ligada, mais eu garanto que tenha menos moléculas de ar dentro do meu sistema. Aí eu fecho, tá? Fecho a saída e deixo o gás refrigerante que está dentro da condensadora, ele vai passar todo o sistema. E aí o que ele faz? Ele vai verificando, né, a pressão desse gás. Tá? Tem um nível para cada ar-condicionado, tem uma pressão que tem que ter, tá? Eles ficam esperando. Eu lembro que agora eu não lembro, eu lembro que era uma em torno de 7 a 10 7 a 10 PSI, alguma coisa assim. E aí nessa pressão, ele mantém o reloginho lá e verifica se a pressão não está caindo. Se a pressão não estiver caindo, quer dizer que o sistema está isolado, está tudo certinho, e aí pode encerrar a instalação do ar-condicionado. Se a pressão começar a cair, quer dizer que há vazamento, e aí vai ter que achar o vazamento. Aí, meu amigo, aí é trabalho, dá trabalho isso daí, viu? Procurar vazamento. Porque às vezes está dentro da laje, está só em circuitos pequenos que fica mais fácil você achar. Porque normalmente tem uma saída do gás, né? No INPE, a gente tinha tinha tipo umas latinhas de tinta que vocês tipo pintava mesmo, né? Era um pó, mas ele depositava em volta do sistema e aí se você tivesse vazamento, te usava isso para verificar vazamento. Se tivesse vazamento, a região onde estava tendo vazamento, ela tirava esse pó. Então tinha falta do pó. Ela sabia onde estava o vazamento pela falta, né? Porque a gente tipo pintava ele de branco, né? O equipamento os canos de cobre são marrons, os cilindros são verdes, tem umas partes que são prateadas. Então a gente passava tudo branco lá e ficava procurando onde que estava sem branco para achar o vazamento. E achava, né? Em circuitos pequenos, não eram muito grandes, tá? Achava vazamento. Então é interessante vocês saberem isso também. Porque se eu tiver um vazamento aqui, eu vou ter perdas. Então vamos aplicar a conservação de massa, termos conceituais, quando há escoamento da massa através da fronteira, então eu vou ter um fluxo, né? Vou ter aqui no caso a gente está trabalhando com ar ou com água, né? Eu vou ter o meu fluxo de entrada, ele vai passar pelo volume controle, ó, o volume controle é o que está dentro do reservatório, né? Então eu já considerei que ele já está cheio, tá? E aí eu vou ter esse fluxo saindo. Eu posso ter um fluxo diferente. Depende das condições. É isso que nós vamos estudar, né? Verificar. Mas normalmente a gente vai considerar que o que está entrando, o fluxo que está entrando vai ser próximo, muito próximo do que está saindo. Certo? O que vai acontecer é que às vezes você vai entrar com dois
você vai ter duas entradas de um componente diferente. Caso de fábrica, principalmente acontece isso, né? Tem um exemplo aí muito interessante que eu gostei. Por exemplo, eu estou produzindo álcool 70. O que eu preciso para produzir álcool 70? Eu preciso de duas entradas, uma com o álcool anidro e outra com água, né? Só que se eu quero o álcool 70, eu tenho que ter um fluxo diferente do álcool anidro, diferente do álcool da água. Normalmente, como o álcool anidro é 96, água é zero, né? E eu tenho 70 aqui, então o álcool anidro vai ter que entrar no fluxo maior do que o fluxo da água. Mas os dois fluxos têm que ser igual, de entrada, tem que ser igual ao fluxo de saída, por favor. Prestem bem atenção com isso, tá bom? Para expressar matematicamente a conservação da massa, porque eu tenho conservação, né? Então os fluxos têm que ser iguais. Considere o volume de controle utilizado e em que o instante T e o fluxo de entrada corresponde à vazão mássica. Ah, vazão mássica, puxa que nome lindo. Eu vou falar só vazão, tá? Que entra no volume de controle e a vazão mássica de saída que sai do volume de controle. Muito tranquilo isso. Então, que entra tem que ser igual ao que sai. E aí, ó, aqui, ó, eu tenho 3 entradas, olha que interessante. Tem 3 entradas e 3 saídas. Professor, eu posso ter 3 saídas diferentes? Pode, né? Se de repente eu usar a gravidade aqui, eu tenho uma saída, por exemplo, no caso de refinaria de petróleo, eu tenho várias saídas, uma para cada densidade do que eu quero, né? Então eu tenho a primeira mais baixa lá, que é piche, depois, pelo que eu me lembro, aí tem óleo, tem um óleo, depois eu tenho mais, depois do óleo eu vou refinando, vai para gasolina, depois é parafina, parece, e por último o GNV lá, o metano. Então eu tenho isso tudo por isso que as usinas elas têm aquelas colunas, né? Então para cada altura eu vou ter uma saída de um tipo de produto. E aí só tem uma entrada, né? Que é o petróleo cru. Então eu tenho, né, que a variação a variação aqui da massa do volume controle, ela vai ser igual ao que entra menos ao que sai. Como a gente espera que não tenha variação, então eu tenho que a minha massa que entra tem que ser igual à massa que sai, tá? Simples assim. Aqui, ó. E para isso a gente chama de regime permanente. Isso é muito importante, tá? No regime permanente, a variação do volume controle é zero e a vazão que entra tem que ser igual à vazão máxima que sai, tá? Isso também é conhecido como equação da continuidade, tá? E aí as vazões máximas podem ser dadas em quilogramas por segundo. Eu vou dar preferência para usar quilogramas por segundo, né? Mas o padrão inglês nas empresas, em alguma empresa americana, vocês podem achar libras por segundo. Então, se achar libra por segundo, não surta. É vazão máxima, só que no padrão inglês. Interessante como eles não quiseram mudar o padrão do tempo, né? A única coisa que eles não mudaram é esse. Só mudaram o padrão do tempo para mostrar, né? Que é mês, dia e ano. Primeiro vem o mês, depois o dia, depois o ano. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro exercíciozinho, né? Então eu tenho uma distribuidora de combustível que faz uma mistura de etanol anidro a gasolina, tá? Na proporção 27% de etanol e 73% de gasolina, que eu não sei por que o nosso governo faz isso, né? Nossa gasolina é batizada e a nossa gasolina tem 27% de etanol, anidro, tá? Se vocês tiverem aula de química, depois o professor explica como é que faz. O etanol, ele se mistura a gasolina, beleza, mas a água não se mistura a gasolina, tá? Então, se eu quero saber quanto de etanol,
quanto de etanol eu tenho na gasolina, o que eu faço? Eu misturo, eu pego 1 litro, não, pego quanto mesmo? Eu pego 7,3, não, eu pego 1 litro de gasolina e misturo com 1 litro de água. Aí o álcool vai se misturar, a porcentagem do álcool vai se misturar à água e eu meço para descobrir quantos por cento de gasolina tem, tá? Então, ele vai ter metade, né? Se eu tenho isso, ele vai ter metade de 73%. E aí, pela medida, eu descubro quanto de álcool que tem. Levando em conta que o etanol quanto a gasolina estão a pressão, os dois têm a mesma pressão, 1,5 bar, a temperatura é de 25 graus Celsius e que serão considerados incompressíveis. Quer dizer, se eu apertar, eles não cedem, né? Que é o lance da seringa, né? Se eu aperto o ar, ele mexe, ele é compressível. Agora, se eu ponho um líquido, por exemplo, a água, mais força que eu faço, eu não consigo empurrar o êmbolo, tá? A não ser que eu solte o bico e aí a água saia. Mas sem sair nada de água, eu não consigo comprimir a minha água. Considerando que o regime é permanente, né? Respeitando as proporções estabelecidas, qual deverá ser a vazão mássica de etanol anido para uma vazão mássica de 50 kg por segundo de gasolina? Bem, então, segundo a teoria, eu sei que a vazão de gasolina vai ser igual a 73%, que é 0,3% da mistura. Professor, se eu passar esse 0,73, está multiplicando, dividindo, tá? Eu vou ter que a vazão da mistura é a vazão da gasolina dividido por 73. 0,73. Professor, por que isso? Porque eu sei que, lembra que eu falei, ó, o que sai, que é a vazão máxima da mistura, é igual à vazão ao que entra. E o que entra? A vazão da gasolina mais a do etanol anido. O que eu vou fazer? Eu já sei quanto que vale a vazão da mistura, eu substituo, então, a vazão da mistura por a vazão da gasolina por 0,73. Está aqui, ó. Pá. Professor, e agora? Bem, a vazão máxima da gasolina está somando, eu quero a vazão do etanol, eu passo ela subtraindo. Então, a vazão máxima da gasolina dividido por 0,73 menos a vazão máxima da gasolina vai dar a vazão máxima do etanol. Pego cadê aqui? A minha calculadora. Não tem chabu. A calculadora está aqui, gente. Vamos conferir as continhas do tio. Um pouquinho em cima. Então, ó, 1 dividido por 0,73 dá 1, menos 1. Ó, dá 0,39863. E aí é só multiplicar por 50. Como tem dois, ó, 27, dois números, 73, dois números, 1,5, dois números, 25, dois números, 50, dois números, eu vou dar a resposta com dois números. 18, opa, tá errado aqui, né? 18, olha, é 4, então não soma 1, professor. Deixa eu acertar aqui, deixa eu arrumar aqui. Fez conta errada, né? Foi pela apostila, tenho certeza. Então vai dar 18 quilogramas por segundo. Professor, o que você fez aqui? Meu querido aluno, eu preciso. Isso aqui é a teoria, tá? Na prática, vocês vão fazer todas essas contas? Não, né? Ó, se 73% está para 50 quilogramas, vou fazer a regra de 3. Pô, 27% vai estar para X. Faça a multiplicação em cruz, isso aqui, ó. Né? 73 vezes x, 27 vezes 50. Putz, agora você
Tomara que dê o mesmo valor, né? Senão, já... Caceta. 27 vezes 50 dividido por 73, que isso é muito mais fácil, né, tio? 18,4. Eita, nós. Errou nos dois. Como é que pode? Deu o mesmo número. Reparou que deu o mesmo número? Ah, professor, e na prova? Gente, na prova vocês só vão precisar dar a resposta. Como vai fazer? Se vai fazer pelo método mais simples ou pela teoria, tanto faz. Agora o importante é o seguinte. Entendeu? Ficou fácil? Sim, professor. Deu para entender. Não, professor. Eu vou fazer o seguinte, então, já que ninguém fala nada, né? Tá todo mundo quieto, só eu falando. Deu para entender. Então, ó, agora vocês vão fazer o seguinte. Eu vou deixar esse exercício para vocês. Eu vou pegar uma aguinha para mim. E no meu relógio são 8 horas. Então, 8h20. 8h20 eu volto para vocês. Qual que é o exercício? Agora é o seguinte. Você misturou a gasolina no álcool. Só que o álcool? Ó, eu tenho um álcool anidro, que é 99,6% de álcool, tá? 0,4 de água. E em uma fábrica ela quer produzir álcool 70 para higienização, entendeu? Eu vou fabricar álcool para o coronavírus, para combater o coronavírus. 70, então eu compro o álcool anidro lá da Petrobras ou direto de uma açucareira lá. E é o seguinte, eu quero saber qual é a vazão de álcool anidro e qual é a vazão de água para produzir 123 toneladas por dia, tá? Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Tá em toneladas por dia, eu tenho que descobrir quantas quilogramas por segundo, tá? Então, esse M vai ser igual à proporção, né? Ó, eu quero que a proporção seja 70%. Então, o resultado é 70%. Eu tenho álcool anidro a 99,6 e tenho álcool a zero, água a zero. Qual é a proporção que eu vou ter que fazer? Vamos lá, vamos fazer então. Vamos Melhor. junto. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter, né? Então, como é que eu faço, professor, para converter? Vamos lá, caixa de texto. Então, eu tenho 123 toneladas. Tá. Deixa eu colocar o teclado mais para cá. Toneladas por dia. Ele é igual a 123. Uma tonelada é 1.000. Uhum. 1.000 quilos. Dividido. Ah, vou abrir parênteses. Um dia tem, normalmente, o meu dia pelo menos tem 24 horas. Vezes. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Uhum. Então, isso é em segundos. Quanto que dá? Vamos fazer a conta. Vamos lá. Calculadora. Tá aqui. Então, 123 vezes 1.000 dividido por, abre parênteses, ó, esse parênteses é importante, 24 vezes 60 vezes 60. Fecha parênteses, igual. Então, eu normalmente pego 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é esse 1, depois do 1 tem outro 1, então vai continuar ele. Então, vamos lá, vamos pôr. Então, vai dar 1, por isso que você falou 100, eu já falei, pô, é 1,
42,36, 1 quilogramas por segundo. Uhum. Ok? Ok. Tira a calculadora. Professor, agora é uma coisa que é difícil entender, tá? Mas eu espero que vocês entendam. Então, o álcool que eu quero é 70%. Está para... O álcool 70% está para X, assim como... Não, X não. O álcool 70 eu sei. Desculpa. 1,42361 quilogramas por segundo, assim como 99,6% para X. Professor, mas aí tem uma questão, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o que acontece é o seguinte: nessa regra de 3, se vocês observarem bem, quando eu diminuo aqui, ó, quando eu aumento a porcentagem, eu tenho que diminuir, tá? Porque a minha vazão máxima, o máximo que eu posso ter é esse valor aqui. Eu não posso ter um valor maior. Então, enquanto um sobe, outro desce. Professor, o que você quer dizer com isso? É que não é multiplicação em x, é multiplicação na lateral, tá? Então, vai ser 99,6 vezes x é igual a 70 vezes 1,42361. O meu x... deixa eu colocar, senão vai acabar com as linhas. Então, meu x maiúsculo vai ser igual... Vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho. 70 vezes 1,42361, é isso? Isso. Dividido por 99,6. Então, putz, agora eu vou colocar o meu M pontinho. Ai, eu consigo. Equação, inserir equação. ênfase. Então, ó, meu M, tá, minúsculo. O meu M do álcool vai ser igual, deixa eu colocar o álcool para baixo. Tá bem bonitinho para ninguém. Depois vocês forem estudar, vai ficar entender tudo. Então, a vazão máxima do álcool vai ser igual a quanto? Calculadora, professor. Sempre. Então, ó, paga. A parênteses. Colocou parênteses, coloca parênteses. 70 vezes 1,42361, fecha parênteses, dividido por 99,6. Certinho? Então vamos lá. Então, a minha vazão, eu vou dar com... Tenho 3, 1, 2, 3. Vou dar com 3 números, vai. 1,3 números, 00. Então, ó, o álcool vai ser 1,00 quilogramas por segundo. Agora, olha que maluco. Como é que eu vou descobrir... Como é que eu vou descobrir o da água? Fácil. Se eu sei que o do... Se eu sei que o M... agora vamos lá. Eu vou pegar o M pontinho daqui, Ctrl C. Se eu sei que o meu M total... Não, melhor colocar saída, né?
O M de saída vai ser igual aos M de entrada. Vou colocar aqui álcool mais álcool. Vamos lá, agora a gente dá um enter para não ficar feio. Oi? O que entra é igual ao que sai. Eita. Vou ver. Então, o valor da vazão da água... Eita. Ele só pode ser igual a 1,42361 menos 1, né? Que é o do álcool. Como eu estou dando com 3 números, então vai ser 0,423. 42,3 não, 42,4 quilogramas por segundo. Deu para entender, gente? Ficou fácil? Conseguiria fazer na prova? Não sei, né? Espero que sim. Dá pra fazer na prova, né? Tem que dar, né? Espero que sim. Ai, que medo! Deixa eu colocar o meu retorno aqui no grupo. Então, beleza. Ficou bonitinho, né? Deu 1,00 kg por segundo. Que legal. Gostei, gostei. Então, vamos para o próximo. Agora sim. Tem outra coisa interessante, é a forma de calcular a vazão mássica, né? Eu acho isso interessante. Como a gente trabalha normalmente com sistemas tubulares, né? Mas aí pode ser para qualquer um, né? Mas um sistema onde você contenha o seu fluido, tá? Então, para eu calcular a minha vazão mássica, eu preciso da área de seção transversal, olha que nome lindo, eu preciso da área da seção transversal do meu tubo, do meu reservatório, né? E a velocidade, eu não gosto desse V maiúsculo, mas a gente vai ter que engolir ele. E a velocidade do fluido. A velocidade do fluido, né? Então, a vazão mássica, o M pontinho, vai ser a área da minha seção transversal vezes a velocidade pelo meu volume específico. Opa, volume específico eu tenho tabelado, eu já sei, professor, a gente já falou um monte desse volume específico, né? E aí eu tenho a minha vazão máxima. Beleza? Beleza. Então a gente vai fazer mais um exercício aqui usando a vazão mássica.
Uma linha de ar comprimido de uma indústria com diâmetro de meia polegada. Tá? Ele não fala, opera com pressão manométrica de 4 bars. Então, a pressão manométrica é 4 bars. E a temperatura de 30 graus Celsius. É uma cidade onde a pressão barométrica, a pressão atmosférica, é 0,95 bars. Tá? É uma coisa que ele não falou, e eu vou considerar, tá? É que essa mangueira não é rígida. Por que, professora Mangueira, essa linha de ar comprimido, ela não é rígida? Então, olha, é importante isso vocês verificarem, tá? Então, se for uma mangueira de borracha, a pressão atmosférica, ela vai se somar à pressão interna, tá? Então, eu vou ter a pressão externa mais a pressão interna. Por quê, professor? Porque a mangueira não é rígida, tá? Não está escrito aí, mas eu estou explicando para vocês, estou pedindo que vocês incluam isso, tá? Toda vez que não falar e derem a pressão externa é porque o meio onde está passando o fluido, ele não é rígido, então eu tenho que somar a minha pressão. Beleza? A velocidade, ele deu a velocidade, 0,4 metros por segundo, o ar comprimido, considerando o ar como um gás ideal, então ele já deu o R do gás ideal, não é por mol, tá? Então vocês vão usar aqui, ó, vou usar essa fórmula, ó, P vezes o meu, como é que é, meu volume específico, né? Vezes o R é igual a R vezes T. Ele quer saber qual é a vazão máxima do ar nessas condições. Então, a primeira coisa, vamos converter tudo para sistema internacional. Bem, primeiro eu somo a pressão, né? Pressão interna mais pressão externa, dá 4,95 bars. 1 bar é 10 a quinta pascal, beleza, então a minha pressão no sistema internacional é 4,5 vezes 10 a quinta pascal. Pronto, morreu a pressão. A temperatura, olha, para esse T aqui, lembra, gente? O T tem que estar em Kelvin. Como ele está em graus Celsius, é só somar 273,15. Por favor, guardem isso no coração. Nos Estados Unidos, eles falam que... nos Estados Unidos, eles falam que para você memorizar, é você guardar no coração. Nossa, coitada da memória, né? Vai pro lixo. Então, guardem isso no coração, ó. Tem que somar 273 mais 30, 303,15. O meu diâmetro está em polegadas, então eu preciso converter. Eu sei que uma polegada é igual a 0,254 metros. Ó, sistema internacional, eu sei que vocês vão falar em centímetros, mas ó, já está em metros. Converti, meia polegada é metade disso. Metade de 0,254 é 0,0127 metros. Mas eu não quero o diâmetro, eu quero o raio, bendito do raio. Então é só dividir por 2 de novo. Ah, professor, tá muito historinha. Vamos, ó. Então eu pego 0,0254 e divido por 2. Então esse é o diâmetro de meia polegada. Mas eu quero o raio, que é metade do diâmetro, dividido por 2. Então, 0,0635 metros. E aí eu já calculo a área, porque eu sei que eu vou precisar dessa área mesmo. πr quadrado. Opa, esse R, professor? Então já elevo ele ao quadrado e multiplico por π. Cacilda. 6 números? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6, depois do 6 tem um 8, o 8 é maior que 5, então é 7. Então vai ficar 0,2677 vezes 10, ó, e a menos 4 é 10 elevado a menos 4. Ok? Metros quadrados. Achei a área. Ô, professor, poxa, que legal, né? Tá tudo convertido aqui, tudo que eu preciso, só pôr nas fórmulas. A pressão, que eu sei que é 4,95 vezes 10 a quinta, vezes o meu volume específico,
ele vai ser igual ao R, que foi dado, ó, 287 joules quilograma por Kelvin, então já está no SI, vezes a temperatura, que tem que ser em Kelvin, 303,15. Fácil, professor. Professor, o que eu faço? Ó, esse número está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vamos fazer a conta. Ó. 287 vezes 303,15 dividido por 4,95. Olha, gente, essa conta eu tenho que usar o XP. Se eu usar esse daqui, já é Elvis, tá? Elevado à quinta. Se usar o 10ax, em vez de dividir, ele vai multiplicar, vai dar um número gigante. Tem que dar um número pequenininho. Vamos lá, achei quanto que é? 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 5, só que o outro número é 7, maior que 5, então vai somar 1. Então, 0,17766 metros cúbicos por quilograma. Professor, e a volume mássico? Volume mássico agora é só pegar a área, que eu já sei, multiplicar pela velocidade, que eu gosto de pôr em minúsculo, mas o cara adora pôr em maiúsculo, 0,4, dividido por esse número aí que eu acabei de achar. Pô, professor, é facinho então. 1,2667 EXP a menos 4, eu ponho um 4, depois eu inverto, menos 4, vezes 0,4, dividido por 0,175766. Eu tenho um número aqui, 2, 2, 1, 3. Então, vou dar com 2, que tá no meio aí, tá certinho. Então, ó, 2,8, só que depois do 8 tem outro 8, que é maior que 5, então soma 1. 2,9 vezes 10 a menos 4 quilogramas por segundo. Fácil. Achei a vazão máxima do ar nessa linha de ar comprimido. Professor, fácil, muito fácil, extremamente fácil. Então, agora que eu vou dar um exercício para vocês, dar mais uns 20 minutinhos. Ó, é o mesmo exercício, não mudei nada. Ó, coloquei até os valores aqui para vocês, para ajudar vocês. Só que o que eu quero saber é o seguinte, eu vi hoje de manhã, em Pinda, estava 21,85 graus. Eu fiz estava 22, tá? Mas eu coloquei 21,85. E a pressão em Pinda estava 1,021 bars. É uma pressão alta. Isso quer dizer que não choveu aí hoje. Choveu? Choveu em Pinda? Porque essa é uma pressão 1. Não, porque vocês estão sob pressão. Quando está com pressão alta, acima de 1, não chove. Quando a pressão cai, aí prepara que vem chuva. Ou choveu, né? A pergunta é, sobre essas condições, tem alteração na vazão mássica? Então eu quero que vocês calculem. Puxa, eu devia ter colocado as fórmulas, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar as fórmulas do outro para ajudar vocês. Cadê? Ih, passou. Ó, eu vou copiar o outro que tem as fórmulas. E aí, vocês vão dar com 2 números também, né? Ó, aqui tá as fórmulas dos outros. Do outro exercício. O que vocês precisam fazer? Vai alterar a pressão e vai alterar a temperatura. E eu quero saber se o resultado vai dar diferente. Beleza? Dá para fazer? Tranquilo? Não.
Ó, eu tenho essas fórmulas é do exercício anterior. O que vai mudar? No lugar da temperatura vai ser outra temperatura e no lugar da pressão vai ser outra pressão. O resto vai ter outros números, mas vai ser mais ou menos igual. A área não precisa mudar, a velocidade não muda. O que vai mudar é o meu volume específico, né? Uhum. Em vez desse vai ser outro. Vamos lá, gente. 9 horas eu volto, então. Qualquer coisa eu tô aqui, mas manda ver, tenta fazer. Uhum. Tá bem. E aí, conseguiram? Ai, ai, já que não houve resposta, vamos fazer então, né? Eu fiz aqui, não sei se tá certo. Ó, então aqui na pressão eu vou substituir o 0,95 Hum. por 1,021. Então vai dar 5,021 bars. 5,021 vezes 10 à quinta Pascal. A temperatura é 21,85 mais 273,15, que por coincidência vai dar 293, 295, né? 5, é. 5 Kelvin. Então vamos lá. Então aqui vai ser 5,021 e aqui vai ser 295. Calculadora, professor. Sai sim. Então, apaga 5,021 vezes 10 à quinta. Opa, não. Opa, isso aqui tá maluco. 287 vezes 295 dividido por 5, perdão, 0,21 vezes 10 à quinta. Igual. Então, vamos corrigir aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1, como depois vem o 7, então vai somar 1, 2. Então, 0,168622. Vamos lá, 16, 8622. Certo. Então, agora eu vou colocar o 8616. Tomara que dê uma diferençazinha. 68. É 68622. Tá bom. Calculadora. 1,26677 vezes 10 a 4 negativo. Vezes 0,4 dividido por 0,1686. E... Então, graças a essa variação de temperatura e pressão,
a vazão máxima vai ser 3,0 vezes 10 a menos 4. Aumentou 0,1. Então, teve uma alteração, né? E aumentou, né? Como aumentou a pressão e diminuiu a temperatura, eu tive um aumento da pressão da vazão máxima. Gostaram? Deu igual ao seu, Iris? Deu. Dessa vez deu. Também, né? Com tudo passo a passo. Não, mas o importante é dar. O importante é fazer. Então, vamos lá. Próximo. Um restaurante industrial pretende utilizar parte do vapor gerado na caldeira da indústria com a finalidade de preparação de alimentos e limpeza dos utensílios utilizados. Legal. Nesse sentido, um novo sistema de lava-louças está sendo montado e o misturador necessitará de 0,04 metros cúbicos por segundo. É o volume, né? Volume máximo, né? De água líquida saturada a pressão de 500 kPa. Uma bomba fornecerá, aqui sim, velocidade máxima, 10 kg por segundo de água líquida a 500 kPa de pressão e a temperatura de 30 graus Celsius, para ser misturada ao vapor de água proveniente de uma linha de baixa pressão, vinda da caldeira e que opera a 500 kPa. Puxa, que bom, né? A mesma pressão, maravilha. E a temperatura de 200 graus Celsius. A figura 3, aqui, né? A figura está aqui do ladinho. Ilustra o misturador citado. Para que as condições sejam satisfeitas, e estando o misturador em regime permanente, qual deverá ser a vazão máxima do vapor e qual a temperatura da água de saída? Certo? Então, vamos lá. Para isso, eu tenho uma tabelinha, olha, de água saturada, onde eu mostro qual é a temperatura, a pressão, para água saturada. Por quê? Eu tenho um líquido saturado, tá? Então, já tiro a pressão de saída, a temperatura de saída, ó. A temperatura de saída vai ser 151 graus, 151,86 graus Celsius. 151,86 graus Celsius. Matei, beleza. Mas e qual vai ser a vazão máxima? Bem, a vazão máxima vai ser a área vezes a velocidade, certo? Essa área vezes a velocidade já foi dada aqui, ó. Área vezes velocidade. Área vezes velocidade é metros cúbicos por segundo, então é 0,04, já foi dado. E qual que é a minha massa, meu volume específico? Bem, aí eu pego aqui na tabela de saída, ó, volume específico é 0,001093. Pô, é só dividir. Calculadora, professor, não acredito em tudo que vocês... 0,04 dividido 001093. 36,6 quilogramas por segundo. Essa é a vazão máxima de saída. Professor, mas não deu. Olha que interessante. Eu não quero a vazão máxima do ar nas condições, né? E qual é a vazão máxima de entrada do vapor? Hein? Saberia me dizer? Professor, pô, é simples do caramba esse negócio aqui. É só, vai lá, inserir. Se eu sei que o que entra é igual ao que sai, né? Então, eu vou inserir aqui, opa. Então, vamos lá. Eu vou inserir aqui. Pô, o que entra é o 10 quilogramas por segundo, mais o M pontinho. Putz, será que está aqui no Ctrl V? Não está. Tudo bem, a gente faz, sem problema. Então, vamos lá, inserir.
Equação. Vai, cadê? ênfase. Eita, nós. M pontinho. É o M pontinho do... Ué, o que está acontecendo? É isso mesmo, tá certinho. Ué, mas cadê o... Eu apaguei? Caraca, eu apaguei, cacilda. Deixa eu pôr o misturador. O que esse texto aí é? Ah, eu apaguei a figura errada. Putz, que bom. Eu apaguei a figura que tava e o que eu copiei. Bem, tudo bem. Sem problema. O M pontinho, gente, esse pontinho é do vapor superaquecido, né? Por favor. Vai ser igual ao que sai, que eu acabei de descobrir que é 36,6. Então, meu M... Ah, deixa eu copiar o M pontinho aqui para não ficar... Então, a vazão máxima do vapor superaquecido só pode ser 36,6 menos 10 igual a 26,6 quilogramas por segundo. Por D não, por segundo, professor. Facinho, né? Podia ficar uns 10 desses na prova, professor. Então tá. Então esse é o do vapor superaquecido e esse é o máxima de saída. Agora, o que eu quero de vocês é o seguinte: o que aconteceria se a pressão fosse, se toda a pressão fosse reduzida para 400 kPa? Tá? Ó, eu coloquei as formulinhas aqui, ó, do anterior, tá? 10 minutinhos, dá pra fazer? Dá. Tá bom. 10 minutinhos. Então, 7h22. Pronto, pronto? Facinho, gente? Rapidinho. Esse dá pra fazer rápido, hein? Isso foi mais rápido. Né? Ó, a temperatura de 400 a gente já sabe que é 143,63. Fácil, né? E aí o que muda... não dá para mudar, né? Então deixa eu criar um texto. Só para vocês terem para estudar. Vou até pegar aqui a pergunta. Então a temperatura vai ser igual a 143,63 graus Celsius. E o Mzinho, será que eu consigo? Tá aí. O Mzinho vai ser 0,04 dividido por 0,001084. Isso. Isso. E aí eu pego a minha calculadora SuperCalc. Então vamos lá, 0,04 dividido por 0,001084
E aí ele deu com 3 números, vou dar com 3 números também, 36,9. 36,9 quilogramas por segundo. Aumentou, gente. Interessante, né? Baixou a pressão, mas aumentou a vazão do líquido saturado. Interessante, né? Então vamos lá. Muito legal, adorei esse exercício. Todo mundo fez, deu tudo certo. Agora é o seguinte: para conservar energia para um volume de controle, né? Então agora eu vou entrar com a segunda lei da termodinâmica. A variação da energia, olha, lembra que vai dar em watts, ela é dada pela variação do calor, do fluxo do calor, menos o trabalho, né, a potência, lembra? W sem o pontinho é joule, com o pontinho ele vira watts. Mas a energia que entra menos a energia que sai. Aqui eu tenho, olha, minha ilustração, e tem aqui esse daqui é o nossa, fugiu. É a equação de. Nossa. D. Eu sei que começa com D. É da aviação. Nossa, falhou, gente. Desculpa. Mas é uma equação conhecida da hidrodinâmica, né? Onde eu vou ter a energia, o E, que a gente tem nas tabelas, lembra? Mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, mais G, que é a gravidade, ó, aqui é a energia potencial gravitacional, aqui é a energia cinética, né, sem a massa, lógico, e aqui nós temos a energia. E eu tenho a mesma coisa na saída, né? Então eu vou ter que a minha variação do volume controle, né? Normalmente a gente vai considerar como zero, tá? Não vê exercício que a variação do volume controle seja diferente de zero, porque nós vamos sempre trabalhar em regime permanente. O ideal é esse. Ele vai ser a variação da energia, olha, a vazão da energia que está entrando, menos o trabalho, né, que está sendo realizado no meu sistema. Eu considero o sistema como está aqui, né? Ó, tem o que está entrando, o meu sistema, e o que está saindo, tá? E tudo isso eu tenho nessa equação aqui que vocês não precisam decorar, mas precisam saber onde achar, né? Eu preciso trabalhar com isso, então como é que eu faço? Eu pego lá, olha, a velocidade que entra... Professor, mas se só tiver uma entrada e uma saída, a velocidade que entra vai ser igual à velocidade que sai, né? Na maioria das vezes, gente, mas pode ser que tenha alguma diferença. E lembra que eu falei da coluna, ó? Aqui, ó, GZ, então ele entra aqui. Mas se eu não tiver coluna? Então, normalmente, a gente vai ter essas condições, ou eu quero a velocidade de entrada, e aí eu digo que ela é igual à velocidade de saída, mas nós vamos mexer nessas equações, tá? Não vai estar vocês não vão ter todas as informações, algumas a gente vai ter que deduzir. Por exemplo, né, uma coisa interessante também, né? Aí depois vocês leem o fluxo de entrada, o fluxo de trabalho de entrada, o fluxo de trabalho controle, mas isso aqui eu coloquei. Em condições normais, eu zero, né? Ó, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica, né? Lembra, a gente zera a energia cinética, a energia potencial e a variação do trabalho, e fica só com, no caso, né, da nossa turbina aqui, eu vou ficar só com o fluxo de energia e o trabalho. O fluxo de energia, a energia vai ser a que entra mais a que sai, ó, cuidado com isso daqui, hein? Que entra mais a que sai, menos o trabalho do líquido, no caso é a água. Então, o meu trabalho do líquido vai ser a soma da energia do fluxo de calor que entra mais o fluxo de calor que sai. Como não existe variação no meu volume controle, então eu sei que a vazão máxima de entrada vai ser igual a vazão máxima de saída. Certo? A variação vai ser zero, lembra que eu falei?
regime contínuo. Então, eu tenho a energia do volume controle menos o trabalho do volume controle, vai ser essa daqui é a energia que entra menos a energia que sai. Simples, professor. E na minha turbina, eu tenho a energia entrando, saindo e o trabalho sendo realizado na minha turbina. Considerando desprezível a energia cinética e potencial, que a gente sempre fala isso, né? E o fluxo do calor perdido pela turbina também é desprezível. Como apenas uma entrada e uma saída, então eu posso colocar o M de entrada e o M de saída como um M, a vazão de entrada ser igual a vazão de saída ser igual a um M, e o trabalho do meu líquido vai ser a vazão multiplicado pela energia, entalpia de entrada menos a entalpia da saída. Então, isso daqui nós vamos ter calculado, tá? A vazão máxima, ela pode ser dada pelo meu volume, né? Minha vazão sobre a meu volume específico, né? E aí eu preciso achar as entalpias para saber o meu trabalho líquido. Aí agora a gente tem eu achei muito legal. Esse daqui é um secador de cabelo. Um secador de cabelo qualquer, né? Então, de acordo com o projeto, a temperatura que entra é 25 graus Celsius e a pressão é 100 kPa. Nossa, pressão grande, né? Como a pressão que entra e que sai é a mesma, né? Então, eu vou ter a mesma pressão. E aí eu tenho os dados, ó, temperatura saída 86,85, que a gente tem que converter, né? Eu tenho a velocidade do ar de entrada, 3,5, velocidade do ar de saída. Professor, por que é diferente? Porque a área é diferente, né? Lembra? Ó, diâmetro da boca de entrada é 7 centímetros, diâmetro da boca de saída é 5. Tem que ter uma proporcionalidade aqui, tá? Então, 3,5 vezes 7 tem que ser igual a 8,3 vezes 5. Vamos fazer esse teste? 3,5 vezes 7. 24,5. Deixa eu até anotar aqui, ó. 24,5. 8,3 vezes 5. Ih, deu dobro, professor. Depois tem que ver isso, né? 41,5. É que eu tenho que calcular a área, né? Tá, nós. Desculpa, gente. Tem que calcular a área aqui com o diâmetro. E aí sim, a área vezes a velocidade do ar de entrada tem que ser igual a área vezes a velocidade de saída, que é o A vezes B aqui, ó. Professor. Então aí eu vou para a fórmula. Cadê? Próximo. Eu vou dizer que o Z, a altura é a mesma, né? Para a gente ter diferença, mas, pô, se eu apontar para baixo, para cima, e apontar para baixo, provavelmente eu vou ter um fluxo maior do que se eu apontar para cima. Mas a diferença é muito pequena, tá? Não se preocupem com isso. A vazão máxima vai ser igual dos dois, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, eu vou poder igualar isso daqui. O meu trabalho é a vazão máxima vezes o QS, o HS menos HE, a entalpia, né? Que a gente vai tirar da tabela. Entropia. Vou tirar da tabela. E os Z's, como são iguais, eles vão se cancelar, tá? E eu vou ficar só com o V de entrada ao quadrado menos o V de saída ao quadrado. Tá, porque ele inverteu o sinal. Tudo bem. Porque, ó, quando eu vou jogar isso para lá, então o meu W vai ficar positivo, esse vai ficar negativo, então o V vai ser negativo, e o VS, que está negativo, vai ficar positivo. Fácil. Vou substituir a vazão máxima pela área vezes volume sobre o volume específico,
Pô, não calculou. Por que não calculou, né? Tudo bem. Então, para achar o HS e o HE, eu preciso da temperatura. Temperatura em Kelvin. Porque a tabela está em Kelvin, né? Se tivesse em Kelvin, tudo bem. Ó, eu tenho mais ou menos 1 bar, que é a pressão atmosférica. Então, 298,15, eu vou pegar o meu H, que é 298,62. Não sei porque que ele pôs o zero, mas tudo bem. E a temperatura de 360, o H vai ser 360,86. Pô, professor, legal. Considerando o R do ar como 287, como um gás ideal, né? Eu tenho que a pressão de entrada vezes o volume específico de entrada vai ser igual a R vezes T de entrada. E aí eu descubro, né, o meu volume específico. Eu tenho R, eu tenho a temperatura em Kelvin, cuidado, 298,15, sobre a pressão que a gente está trabalhando com um bar. Então, 1 vezes 10 a 5, tem que ter 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo essa conta, professor, o senhor está acelerando, né? Porque a gente está perto do fim da aula. Mas mesmo assim, eu vou fazer a conta, vai. 287 vezes 298,15 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, 0,8557. Beleza? Achamos o V, o ρ. Por que eu vou achar o ρ de entrada? Porque com o ρ e o AV eu acho a minha vazão mássica. Isso? Então tá. Então eu substituindo, já achei o meu ρ, né? Esse aqui foi do slide anterior. Aí vou achar o meu A, né? Minha área, πd sobre 4, ou πr ao quadrado, né? Ele acha mais fácil πd sobre 4, mas tudo bem. Aí acho minha área, multiplico pela velocidade que eu de entrada, 3,5, e pelo meu ρ, meu volume específico. Então eu acho a minha velocidade máxima. Isso. Então já sei a velocidade, tirei o H da tabela, né? E eu tenho as velocidades que foi dada. Fazendo todas essas contas, olha, eu vou descobrir a potência do meu produto. Pô, professor, tudo isso para descobrir a potência do produto? Gente, isso que vocês vão ver. Vocês vão ter que fazer, às vezes, contas para... E aí é interessante, a gente usou o M, né? A vazão máxima a partir da entrada, dos valores de entrada. Eu podia também achar o M a partir dos valores de saída. Até era uma boa para testar, para ver se dava o mesmo valor. Interessante, hein? Professor, se não der o mesmo valor... professor. Aí... Nós estamos considerando que é a mesma entrada e saída, mas seria interessante vocês verificarem isso, tá? Beleza? Ah, acabou. Oh, beleza, professor. Estamos ao fim, dava para fazer as contas, né? Ó, gente, então eu vou pedir para vocês, como atividade formativa, eu vou colocar no AVA, tá? Como semana que vem vocês não têm aula comigo, é só as palestras, e por favor, façam o desafio nota máxima, façam como não tem aula semana que vem, nenhuma aula, vocês façam o desafio nota máxima, façam a ED, né? Terminem a ED, terminem as matérias que tiverem, façam as pré e pós-aulas, de preferência da sessão 3 até a sessão 3 da minha matéria, das outras matérias. Tiram o atraso aí, e essa atividade formativa eu vou deixar para o final da outra semana. Tá? Deixa eu até pegar o calendário aqui, eu já passo o dia para vocês.
Então, semana que vem não tem aula. Vou deixar para 1º de maio, Dia do Trabalho. Tá? Vou deixar essa atividade para 1º de maio. Não percam tempo, já faz. E eu vou colocar isso aqui e passo para vocês. Tá bom? De um chuveiro. Olha, é mais ou menos o que vocês fizeram, o que eu fiz na outra conta, né? Só que agora é para um chuveiro. Olha, temperatura 44 graus. Interessante. Beleza, gente? É isso aí. Vazão média 3 litros por minuto, tem que converter, né? 1 litro tem 1 quilo. E o minuto tem 60 segundos. É uma vazão mais baixa, né? Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela paciência, pela presença de todos. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e uma ótima semana, né? Semana que vem, dá uma descansada. Tá bem, professor. Boa semana para você também. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.